Primeiramente, então, boa tarde para todos vocês. Agradeço a presença de cada um. É muito emocionante, né, estar nesse momento depois de tanto tempo de escrita, de pesquisa, de estudo. Eu queria agradecer especialmente o professor Gustavo Capone por ter aceitado me orientar e por ter me guiado aí nessa jornada toda, sempre com muito apoio, com muito carinho, com muita compreensão. Eu vou compartilhar aqui um slide para que a gente possa, para que eu possa fazer uma breve apresentação antes das considerações de vocês. E, Oi, vocês conseguem ver? Sim, Tá certo, então. Então, primeiro de tudo, né, eu queria agradecer pessoalmente os professores que aceitaram participar da banca, professor Santiago de Nobili, professor Rodrigo Guilherme Medeu Contreras, professor Leonardo Augusto Lubizão Araújo, professor Guilherme Fogueira, a professora Carolina de Souza Noto e o professor Daniel Blanco. Eu queria agradecer muito cada um de vocês. Saibam que eu acompanho o trabalho de vocês. Sempre que vocês estão com novas publicações, vale aquela conferida, né? E começando então a apresentação, o título da minha tese é Autopoiese e Teleologia, desatando o nó górdio das atribuições funcionais em máquinas autopoéticas. Eu preparei essa breve apresentação para complementar um pouco aquilo que eu trago na tese, né, o texto da tese. Eu acho que tem alguns pontos que vale se destacar, vale chamar um pouco mais de atenção, desenvolver um pouco mais para conseguir colocar as ideias da forma mais clara possível e aí sim eu estar pronto para ter os pareceres de vocês e tudo mais. Então eu vou fazer esse breve percurso de argumentos, né, que eu desenvolvi ao longo dos capítulos que culminam, que acabam fechando nesse argumento principal da tese, né, que é que seria possível e também desejável, né, que, que se equipasse a teoria da autopoiese com um vocabulário de atribuições funcionais em biologia, que é algo que os autores eles acabam rejeitando, mas que eu defendo na tese, né, ser possível a partir da proposta que o professor Capone trouxe para a gente a partir ali de 2020, né, principalmente no artigo publicado por ele. Então, indo já para a estrutura da tese, ela ficou com esses três capítulos, né? O primeiro deles é a consolidação da teleologia como categoria essencial nas ciências da vida. O segundo capítulo é teoria da autopoiese antiteleológica. E o terceiro capítulo é compatibilizando autopoiese e atribuições funcionais. Então, todos esses capítulos eles seguem esse objetivo final, né, de propor uma espécie de reformulação da teoria da autopoiese em relação à teleologia, principalmente em relação a atribuições funcionais, a partir dessas novas perspectivas. Começando um pouco com o primeiro capítulo, e aqui eu vou pular essas partes mais técnicas, né? Eu posso voltar nelas caso algum de vocês tenha interesse depois, de objetivos, etc. Mas o primeiro capítulo parte da ideia de que teleologia é um termo muito amplo, né? Então eu achei de bom tom, eu achei interessante que se delimitasse o que exatamente está sendo objetado pelos autores chilenos quando eles rejeitam a teleologia, né? Qual que era o estado de coisas da teleologia que eles estão abrindo mão? Então aqui eu fiz uma espécie de
de gráfico, né, um esquema mais gráfico de como que os autores que eu trouxe na tese estão relacionados entre si. Nesses tomos mais apagados, estão autores que eu não dei tanto destaque na tese, só mencionei, mas aqui eles estão nesse gráfico como influências, como caminhos argumentativos importantes para se estabelecer a teleologia. De cima para baixo, a gente vai dos primeiros, né, dos mais antigos aos mais modernos, até culminar no Charles Darwin. E da esquerda para a direita, a gente tem aqueles autores mais ligados a um mecanicismo, a uma crítica à teleologia, indo lá na direita para aqueles que assumem uma teleologia em sentido forte, né? Aqui a gente tem, então, alguns pontos que eu queria salientar, alguns autores que eu acho que vale falar um pouquinho, bem brevemente. Gustavo, eu ouvi que tem algumas pessoas querendo entrar na sala, não sei se tu precisa aceitar, não sei, não sei. Se conseguir dar o aceite ali, eu agradeço. Mas então, indo para, continuando ali a apresentação, a gente tem aqui então esse percurso, né? Eu queria destacar só alguns pontos bem rapidamente desse percurso, que é o quê, né? Primeiro que alguns autores, né, que se mostraram muito relevantes nessa questão da teleologia, eles acabam sendo preteridos na história da filosofia, né? A gente acaba não dando tanta importância, não vendo até eles durante uma graduação, às vezes nem um curso mais avançado. Por exemplo, o primeiro autor que traz essa noção de teleologia seria Hermótimo, de Clasômenes. Está lá no topo dessa história, né? Ele vai ser citado como Aristóteles, né? Como o primeiro que pareceu saber do que ele estava falando, digamos assim, né? Aristóteles organiza esse debate da antiguidade, inclusive apontando quais dos autores aceitavam esse critério de uma causa final, né? E ele dá o tom da causa final, né? Que vai ser muito importante para o debate sobre teleologia dali para frente. Queria destacar também aquela corrente da esquerda, né? Do materialismo. Desde Leucipo, Demócrito, a gente tem essa noção de que a ausência de um direcionamento da natureza, ela pode ser uma alternativa viável para a gente entender os fenômenos, né? Uma causalidade cega, digamos assim. E, e essa causalidade mais cega, ela leva a um determinismo, né? A gente aqui tem essa noção de um determinismo que vai se consolidando como parceira, né? Como bastante fortemente ligada a uma crítica da teleologia. Ele vai sofrer alguns golpes ali, né, em Epicuro, Lucrécio. Falar, mas tá certo. A questão do determinismo vai cair um pouco com Epicuro e Lucrécio, que vão abrir espaço para alguma liberdade, mas na modernidade esses autores materialistas e mecanicistas vão se reaver, né, com a questão do determinismo. Queria dar especial destaque aqui pro Hobbes, por exemplo, né? O Hobbes é esse determinista forte, né? Ele vai colocar as coisas em termos de uma inescapabilidade da causalidade, né? Então, não haveria nenhum espaço para a liberdade humana, inclusive uma teleologia no sentido de fins que nós perseguimos enquanto seres humanos, vai ser resumida também a causas eficientes. Gassendi, né, que está ali do ladinho de Hobbes, ele era um padre,
ele, no início da carreira, ele sustenta um epicurismo, né? Um epicurismo cristão, digamos assim, em que ele vai aceitar um determinismo pleno também, né? Como se Deus tivesse dado esse golpe inicial na natureza necessário para que todas as coisas fossem de acordo com os seus próprios planos, né? Só que, por outro lado, tá, tá complicado tá cortando muito a transmissão, isso? Está cortando un pouco, João, mas agora voltou. A ver, continúe. Certo. Eu vou. Deixa eu só tentar trocar de internet aqui, que eu acho que vai ajudar um pouquinho. Só um minuto. Pessoal, eu vou mudar de cômodo rapidinho aqui, certo? Só um minutinho. Certo. Vou tentar de novo. Vocês conseguem me ouvir? Aparentemente melhorou un poquinho o son, João. Certo. Vamos lá, então. Ah, vamos lá. Então, para a gente não se estender muito nisso também, essa, esse primeiro capítulo ele ganha importância na medida em que essas diferentes abordagens que a gente tem ao longo da história da filosofia, até o momento em que Darwin surge na discussão, elas vão trazer diferentes sentidos de teleologia que podem conversar ou não, né, com essas críticas levantadas por Maturana e por Varela e por Mipodostes a re- no interior das ciências biológicas, né? Eu categorizei esses autores quanto à abrangência que eles acreditam ser válida para atribuições teleológicas, e nesse momento me surgiu uma questão muito importante, né? Porque a validade que eles atribuem na própria natureza
ou seja, em que âmbitos da natureza haveria um direcionamento de fins, um direcionamento a metas, a objetivos, é às vezes diferente da validade nas ciências, né, no conhecimento que a gente tem dessa natureza. Então, por exemplo, né, para citar só dois exemplos bem clássicos, a gente tem Descartes, que era um cristão convicto, né, e que a partir disso ele acredita que todas as coisas que acontecem no universo elas seguem finalidades postas por Deus, né? Elas estão ocorrendo de modo a cumprir os fins que Deus teria colocado no mundo. Só que ele também coloca que seria audácia da nossa parte tentar investigar esses fins. Seria petulante da parte do ser humano investigar quais seriam os motivos, a vontade de Deus nesse sentido. Então, a gente deveria excluir a teleologia da ciência. Por outro lado, a gente tem a figura de Kant, que ele vai textualmente colocar, né, que o mundo não biológico e o mundo biológico operariam em termos causais, mecânicos, só que a nossa mente é incapaz de entender o mundo biológico só com recurso a causas mecânicas, a causas físicas. E aí a teleologia ela surgiria como esse recurso necessário da mente humana para se entender a biologia, né? Então, o Kant, eu coloco ele como alguém que coloca que nenhum fenômeno natural é ordenado a fins, só que, por outro lado, ele acha que a teleologia é um princípio válido nas ciências biológicas e não nas físicas. Para entender o mundo vivo, a gente precisa dessas categorias teleológicas. E lá bem na direita, né, a gente tem essa categorização pelo fundamento da teleologia. A maior parte, a gigantesca maior parte dos autores vai colocar que a teleologia está ligada à vontade divina, à vontade de um criador, planejador ou governante da natureza. Isso desde Hermótimo, né, passando por Platão, e até alguns críticos, né, por exemplo, Epicuro, que vai dizer que as coisas não são direcionadas a fins justamente porque os deuses não estão muito preocupados com o nosso destino. Então, por eles não atribuírem as coisas a finalidades, as coisas não estão direcionadas a finalidades. E aqui a gente tem a clássica posição do Aristóteles, né, de que a teleologia seria imanente, ela surge do ordenamento interno das próprias coisas em relação à sua perfeição. E, por fim, que a teleologia seria um artifício da mente humana, né, que só operaria no marco de quem investiga essa realidade. Aqui a gente chega em Charles Darwin, né? Darwin vai absorver toda essa discussão que chega até ele, só que na tese eu preferi me, não dar uma resposta sobre qual seria a posição de Darwin nisso, justamente porque a posição dele está sob disputa, né? Vocês devem saber, né, que vários leitores de Darwin, em diferentes momentos, com diferentes justificativas, sustentaram que ele era contra a teleologia ou a favor da teleologia, né? Muitas vezes usando os mesmos textos. Então, eu quis delimitar essa pesquisa a uma análise de como que o debate sobre teleologia se transforma a partir dessas novas categorias que Charles Darwin traz para debater, né, de seleção natural, de descendência com modificação e etc. Então, aqui nesse quadro, eu dividi esses autores trabalhados entre aqueles que, à esquerda, acham que Darwin era a favor da teleologia, e à direita, aqueles que acham que Darwin era contra a teleologia, né? Darwin teria se posicionado contra a teleologia. Por outro lado, em cima, a gente tem aqueles que apoiam Darwin, que aceitam a teoria da seleção natural e, portanto, congratulam, né? Seja por habilitar ou por destruir a teleologia. E embaixo a gente tem os detratores de Darwin, ou seja, aqueles que
E se vocês perceberem, eles se limitam até os contemporâneos de Darwin, né? Mas aqueles que não aceitam a teoria da seleção natural, seja por entenderem que Darwin ia contra a teleologia ou que ele ia a favor. Aqui eu queria destacar só alguns nomes, né? Um nome que chamou bastante atenção durante a pesquisa foi de Thomas Huxley, né? O Bulldog de Darwin, que ele foi esse defensor ferrenho, né, das ideias de Darwin, principalmente quando Darwin não podia mais sair da sua casa em razão da saúde debilitada. Então ele tinha essa proximidade muito grande. Só que alguns autores, por exemplo, o próprio Capone, né, que colocam o Huxley como alguém que entendeu que Darwin tinha encontrado um jeito sui generis, um jeito novo de falar sobre teleologia na biologia, enquanto outros autores, por exemplo, John Beatty, né, ele acredita que Huxley estaria defendendo Darwin, colocando ele como justamente alguém que teria acabado com a teleologia, né? Alguém que teria ido dado seu golpe final, né? O golpe de morte, de misericórdia na teleologia, né? Por outro lado, daqueles detratores de Darwin, a gente tem aqueles que acusaram Darwin de tentar, sem sucesso, sustentar uma teleologia na biologia. Então, são autores mais ligados ao mecanicismo, alguns deles ligados a um reducionismo da biologia à física, né? E do outro lado, a gente tem aqueles que acusaram Darwin de tentar, sem sucesso, tirar a teleologia da jogada. Então, aqui a gente tem alguns autores bastante ligados à Igreja Católica, né? A gente tem a teologia natural, Whewell, Paley, que viram Darwin até às vezes como um ateu, né? Como alguém que estava tirando o papel de Deus da biologia. E também alguns autores, por exemplo, Bergman, né? Que vão ver o direcionamento afins como algo imanente, né? E Darwin estaria indo contra isso. Então, esse debate é o que se segue, né, a partir da posição de Darwin, né? Como que a gente pode entender o que que esse autor representou para a história da biologia. No século XX, a gente tem esse estabelecimento, né, essa consolidação da teoria da seleção natural, do darwinismo, sob a ótica de que ela teria reabilitado a teleologia, né? Essa se torna a visão prevalente, a visão hegemônica no século XX. Então, essa noção de que existe um propósito natural, mesmo sem haver intenção, nem um guia consciente para o processo, ela se torna a regra na biologia, né? E aí destaco no texto, principalmente a síntese moderna, ali na figura do Ernst Mayr, né? Que inclusive tem aquela famosa divisão dos 5 sentidos diferentes de teleologia no interior da biologia. Os defensores da teleonomia, né, por exemplo, o próprio Mayr, o Jacques Monod e outros, que focam na ideia de projeto. Os estudos sobre a noção de código, né, a semântica biológica, assim como a primeira onda, né, digamos assim, da cibernética, que vai lidar com termos extremamente carregados de teleologia, né, como controle, propósito, metas, fins e etc. Só que, nesse contexto do século XX, na segunda metade, surge a teoria da autopoiese numa reação contrária a esse discurso, né? Justamente entendendo que o vocabulário teleológico seria dispensável, inadequado e enganoso. Ele não seria necessário de se ter na biologia. Quando presente, ele seria inadequado, porque ele traria categorias que não combinam com a fenomenologia biológica, e enganoso porque nos faria pensar em verdades, né? Nos faria se enganar quanto à própria biologia. No segundo capítulo, a gente mergulha, então, na própria teoria da autopoiese.
Eu não vou reconstituir os argumentos, né, que eu trouxe, na tese aqui, mas eu queria só destacar esse percurso, né? Ele inicia por essa discussão da fenomenologia, que está operando na biologia do conhecer, na teoria da autopoiese, que a gente pode resumir ao princípio de objetividade entre parênteses, né? Essa ideia de que a, o mundo ele não é diretamente acessível a nós e a gente deveria falar sobre ele sempre em termos operacionais, justamente porque nós não temos um acesso privilegiado a ele. A gente passa, então, num segundo momento, a considerar como os autores vão entender unidades, né? O que são unidades, o que são entidades, em especial os sistemas autopoéticos, os seres vivos, e, por fim, que implicações que essa compreensão tem para a teoria da evolução, que vão se centrar aí principalmente no conceito de deriva natural, né? A partir desses três pontos, eu acabei levantando no capítulo 12 críticas, né? 12 argumentos que os autores colocam contra a teleologia, contra a forma como se entende teleologia, pelo menos, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso voltar nesse resumo que eu fiz das críticas aqui. E aí eu defendo, né, que essas críticas elas acabam tornando a teoria da autopoiese incompatível com todas aquelas noções trabalhadas no primeiro capítulo. E eu me proponho, no terceiro capítulo, investigar como que essas críticas recaem sobre o debate contemporâneo, né, das funções biológicas. No terceiro capítulo, então, eu começo com uma análise das perspectivas mais relevantes sobre o que são atribuições funcionais. E aqui a gente tem a perspectiva etiológica, a perspectiva de análises funcionais ou sistêmica ou disposicional, né? Aquela proposta por Cummins, e a perspectiva organizacional, né? Ali do Moreno, Ócio, Saborido e outros autores ligados às perspectivas. Eu vou defender, né? E aqui eu trouxe um pouco de cada uma, né? Caso a gente tenha que voltar. Mas a gente tem cada uma das definições dadas por essas perspectivas, o que que elas acarretam, né? As consequências que elas trazem, e por fim, por que que elas se tornam incompatíveis com a teoria da autopoiese. A perspectiva etiológica, que toma que a consequência de uma estrutura existir ou estar em um certo local explica essa existência, essa presença, ela vai incorrer em alguns problemas, né, em relação àquelas críticas levantadas. Primeiro que existência, posição ou a presença no interior de um sistema são explicados na teoria da autopoiese por outras vias, não por via de função ou de teleologia. Em segundo lugar, a perspectiva etiológica, ela leva a discussão para um lado de uma causalidade que não opera momento a momento nos próprios sistemas que a gente está investigando. E sim é uma causalidade que ela vai remeter a um outro momento histórico, a um outro processo, que só pode ser vinculado à função atual daquele caractere ou daquele traço ou processo por um observador, né? A perspectiva teológica também, ela busca ser objetiva, né? Funções são coisas que estão nos próprios sistemas e seriam descobríveis, digamos assim. Nós poderíamos descobrir porque elas de fato são alguma coisa no mundo, não dependeriam de uma atribuição pelo observador, né? Além disso, né, só para um último ponto para comentar, o efeito que alguma coisa tem, por exemplo, o batimento de um coração, não é o único, não esgota, né, as explicações de por que que o coração existe, né? Ele se a gente for pegar mesmo o percurso
de evolução de um organismo, ele depende de muitos outros fatores além daquela função específica do caractere. Indo para a segunda perspectiva, né, de análise funcional, sistêmica, disposicional, ela coloca que uma função de alguma coisa ela entra em uma explicação de uma disposição do sistema como um todo. Então, um certo sistema tem uma capacidade e nós podemos analisar, fragmentar essa capacidade do sistema em diferentes contribuições dadas por cada uma das suas estruturas, né? Essa perspectiva é bastante alinhada com o que a teoria da autopoiese busca, né? Ela é pautada na causalidade, por exemplo. Só que a gente destaca pelo menos dois problemas aí, né? Que, primeiro, que a função ela também vai ser algo objetivo, né? A gente descobriria quais são as funções reais de um caractere a partir da sua vinculação a um sistema. E, fora isso, o Cominhos ele não delimita exatamente como que a gente define quais são as capacidades essenciais de um sistema que poderiam ser analisadas em termos funcionais. Ela tem uma vantagem que ela permite essa abrangência, né? Uma das exigências da teoria da autopoiese é que, justamente porque os seres vivos eles funcionam da mesma forma que qualquer outra máquina, eles devem poder ser explicados nos mesmos termos, né? E a perspectiva de análise funcional, ela funciona, ela opera tanto para seres vivos quanto para qualquer outra entidade que possa existir. Mas ela requer justamente pertencimento a um sistema, o que nem toda entidade possui, né? Ela tem esse forte compromisso realista da explicação científica e ela junta dois aspectos que na teoria da autopoiese são separados, que é a explicação de um fenômeno com a forma da gente entender um sistema separado em componentes. A perspectiva organizacional, por fim, ela tem muitas similaridades com a teoria da autopoiese, só que ela também vai tentar propor uma fusão, um agrupamento, tanto da perspectiva etiológica quanto de análise funcional. E na nossa perspectiva, isso acaba acarretando em alguns problemas também. Por mais que eles herdem muitos conceitos da teoria da autopoiese, de Varela, por exemplo, a questão de autonomia, de fechamento de organização, etc., a gente tem alguns problemas, né? Primeiro que ela retira o observador da jogada, funções são objetivamente detectáveis no sistema, ela toma a autopoiese como um gerador de teleologia imanente e espontâneo, que nós não acreditamos que seja assim, e também função se torna algo próprio de sistemas operacionalmente fechados. Então, funções seria algo que só funciona, só é válido quando nós estamos falando de seres vivos. Isso é algo que a gente também queria fugir de acordo com seguindo as críticas de Maturana de Varela. Findadas essas perspectivas, a gente analisou essa proposta de Capone, do Capone, né? Nesse artigo, né, curtinho, publicado ali em 2020, que é The Darwinian Naturalization of Teleology, né? Que ele vai propor essa concatenação de definições de função, eficiência e design, né, desenho, de modo que função toma um papel muito fundamental, né? Muito basilar, muito inicial aqui. Uma função é um papel causal, uma contribuição que alguma entidade dá em algum processo de referência, né? E eu queria destacar algumas virtudes disso em relação à teoria da autopoiese, né?
todos os fundamentos, os pressupostos que foram levantados no segundo capítulo e as críticas, elas não encontram obstáculo nas definições que o Capone dá desses termos. Funções são papéis causais, então elas de fato entram na geração dos fenômenos que nós queremos explicar. Elas são atribuídas por um observador, né, com referência a um processo definido por esse observador. O Capone, inclusive, coloca um exemplo, né, de que a Lua opera uma função em relação ao movimento das marés. Né? Isso não diz nada sobre a origem dessa função ou por que que ela faz isso. Diz que ela faz. E isso basta, né? Porque justamente é nos outros conceitos que a origem histórica, evolutiva, vai ser importante. A perspectiva do Capone também é abrangente, ela opera tanto a nível biológico quanto não biológico. Ela não tenta dizer que existe teleologia na natureza ou que a própria organização do vivo cria uma teleologia, e sim que a gente pode, por decisão, tomar isso como referência para as nossas atribuições. Por fim, para finalizar já, eu queria destacar alguns pontos do final da tese, né, em que eu tento aplicar esses conceitos para redefinir algumas coisas no interior da autopoiese, né, inclusive mudando até algumas formulações que o Capone coloca nesse artigo. Aqui a gente tem essa bagunça de conceitos, né? Fitness, adaptação, aptidão, viabilidade, sucesso reprodutivo. Eu defendo na tese, né, uma forma de entender esse vocabulário de forma que ele não intersecte, né, de que ele não misture sentidos. Eu defendo, por exemplo, o abandono da noção da autopoiese de adaptação, que a gente pode entender por aptidão, por fitness, né? Deixar a adaptação para uma estrutura moldada pela seleção natural. Existe também o pluralismo de identidades, né, e de processos de referência. Eu defendo na tese que, diferente do que Capone coloca, né, que o ciclo vital seria o processo de referência básico para a biologia. Eu defendo que a gente poderia ter a manutenção da ontogenia e a manutenção da filogenia como dois processos diferentes. Justo, no momento en que vos iba a falar algo distinto do que eu falaba, você se cortou som, así que parecía unha censura da miña parte, né? Entón, É, voltou agora, tá tudo certo? Então eu proponho, né, já que justamente a gente é uma escolha qual vai ser o processo de referência, que essa divisão pode ser útil, né? Em uma outra oportunidade eu coloquei, por exemplo, só para finalizar, né, esse exemplo das abelhas. Uma abelha operária, ela usar o seu ferrão para proteger a colmeia, vai totalmente contra a sua própria integridade, porque ela morre no processo, né? Mas isso pode operar uma função em relação à continuidade daquela linhagem. Então, a gente tem essa divisão de processos de referência, ela pode ajudar a gente justamente a explicar diferentes aspectos da biologia, né? Eu acho que é isso, pessoal. Eu tenho alguns pontos que eu posso usar para caso algum de vocês queira fazer alguma pergunta nesses sentidos, mas eu fico aberto então à arguição de vocês. Estou extremamente curioso para saber como foi a leitura do trabalho. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. bom, agradeço muito, João, a completa exposição do trabalho, né? A gente já vai abrir agora para as arguições dos membros da banca. Eu ia fazer somente dois comentários, né? Quero fazer, antes de começar, que gostaria de fazer dois comentários, né? Me reservando, abusando de meu privilégio como presidente dos trabalhos, né? Primeiro, uma coisa, você em um momento na exposição, você atribui a Paley uma crítica a Darwin,
como que Paley teria criticado a posição de Darwin, né? Isso aparece nos slides. Seria um erro histórico falar isso, porque justamente Paley morreu em 1805, Darwin nasceu em 1809. Mas é um erro que não está na tesis, né? Deve ter sido um descuido, porque na tesis isso aparece bem tratado. Você vincula as posições de Whewell, por exemplo, com as posições de Paley, mas não fala dessa, não comete esse lapsus. De qualquer forma, lapsus pode cometer qualquer, por exemplo, o presidente da Argentina ontem cometeu um terrível, né? Então, eventualmente a gente pode cometer um lapso em uma defesa de tesis. Por outra parte, voy a fazer um breve comentário sobre o ferrão da Belia. Gostei do exemplo, era um exemplo que eu deveria ter discutido nos meus trabalhos, né? Mas a ideia seria, né, o ciclo vital de um ser vivo inclui sua reprodução. Claro, justamente uma abelha digamos, obrera, né, que utiliza seu ferrão, ela, vamos a decir, renunció a seu propio suceso reproductivo individual, mas, digamos, a idea sería que esa renuncia ao suceso reproductivo individual da abelha operaria, né, ela, digamos, se vería compensado, vamos a decir, en termos evolutivos, pero suceso reproductivo da raíña, né? Estaría, o suceso reproductivo da operaria estaría deslocado hacia a propia raíña. Entón, a morte heroica da operaria, né, entraría dentro do esquema dela contribuir a seu propio suceso reproductivo a través da persistencia da propia raíña, né? Sería máis ou menos a resposta para ese contraargumento que eu debería, de cualquier forma agradeço, porque eu debería ter incluído a referencia a esa cuestión. Entón vamos a comenzar, né, vamos a pasar as palabras para os membros da banca. Vamos a utilizar, como sempre se utiliza, o criterio de cercanía. Isto quer dizer, vai comenzar por Leonardo, vamos a comenzar pelo Leonardo, né? Depois vamos a continuar pelo Daniel, que acho que en línea recta está máis perto Santa Fe do que Buenos Aires de nós aquí, né? Depois vamos a continuar por Santiago, después por Guillermo, y por último por Rodrigo, que está do outro lado dos Andes, lá no Pacífico, para encerrar as arguições. A idea é que cada un argumente en volta de 20 minutos e o candidato vai ir respondiendo individualmente a cada un de vocês. Se poderia facer, dado que en un momento, facer unha paradiña, a partir do terceiro, podríamos dizer assim, da segunda arguição, dado que já contamos agora a presentação do trabalho de John Williams, a partir da segunda arguição facemos uma pequena parada, técnica, para passar algum fax que a gente tenha que fazer, qualquer coisa assim, e depois retomamos. Correto? Concorde dessa forma?